Olá, seja bem-vindo ao podcast Suburbana. Ding-dong. Não sou aficionada em todas as datas existentes no mundo, mas algumas datas, assim, eu gosto. E o aniversário de conversão é um deles porque ele foi uma verdadeira chave, assim, na minha vida, né? Foi um dia especial pra mim. Não porque coisas incríveis aconteceram. Acho que a única coisa incrível naquele dia que aconteceu foi que eu morri. E aí, né? Jesus tá vivo. E esses momentos, assim, de datas comemorativas e de aniversários sempre são, pelo menos pra mim, são momentos em que a gente usa pra recapitular as coisas, sabe? Pra avaliar a trajetória, pra rever esses assuntos, assim, e aprender a ver até onde a gente chegou, se a gente realmente chegou onde a gente planejou chegar, né? Às vezes isso é importante. E parar pra pensar de verdade no nosso progresso, no meu progresso individual, no seu progresso individual. Você já parou pra pensar quanto tempo você tá convertido? Não querendo ver, assim, a coisa ruim, do tipo assim, nossa, tantos anos eu não fiz nada. Muito pelo contrário, mas assim, ver as coisas boas, sabe? O quanto você cresceu. E eu tenho muita certeza, assim, de que dos meus anos de convertida são totalmente pela graça, porque não existe nada em mim que seja capaz de fazer o que Deus fez na minha vida e está fazendo. E eu sou uma pessoa bem ruim, entendeu? Eu sou muito ruim. Eu sou totalmente depravada, ok? Eu sou. E é muito pela graça que eu ainda tô aqui, e que eu ainda tô viva, e que eu ainda permaneço na fé. Sempre que a situação fica um pouco difícil, um pouco não, um pouco eu tô querendo ser legal. Sempre que a situação está bem na merda, eu estou querendo desistir de tudo, ele me lembra desse dia, de uma oração bem específica que eu fiz nesse dia, não pra ficar com peso no meu coração, mas pra que eu volte a ter esperança, sabe? Porque foram muitas as orações e as conversas e coisas que eu falei, que ele falou pra mim de volta, em que a gente beleza, você prometeu pra mim que isso ia acontecer, então a gente vai continuar. Beleza, eu te prometi isso, então eu vou continuar fazendo isso, entendeu? Esse foi o trato. E essa é uma coisa, assim, que eu falo pra ele com frequência. Falo pra ele, pra Deus, assim, esse foi o trato, não vou voltar atrás. E esse momento de aniversário é onde eu sempre paro pra recapitular tudo que Deus fez da minha vida, tudo que Ele tá fazendo. E meu coração fica cheio de gratidão e temor também, porque eu sei o que me aguarda. E eu queria te convidar a parar pra pensar nisso também, a parar pra pensar quantos anos você realmente considera cristão ou cristã. Eu sei que eu li a Bíblia inteira, eu acho que 7, talvez 8 vezes, não me lembro agora. Eu sei que eu não sei muita coisa sobre a Bíblia. Às vezes eu falo isso, né? Nossa, eu já li a Bíblia inteira 7 vezes. Mas eu sei toda ela? Não. Coloco ela em prática? Menos ainda. Entendeu? Tem muita coisa pra melhorar. E a gente tá aí. E eu vou continuar lendo a Bíblia. Sempre. Todo ano. E eu vou continuar me esforçando para ser mais parecida com Jesus. E eu vou continuar para colocar a Bíblia em prática. E essa é uma coisa que faz parte do trato. E eu vou continuar fazendo isso pro resto da minha vida. Você já parou para fazer essa recapitulação da sua vida? Já parou para pensar, tipo, você realmente é o crente que planejou ser? Porque, assim, para as outras áreas da vida, a gente geralmente tem um plano, né? Quando a gente entra numa empresa, a gente trabalha para ser promovido. Quando a gente entra na faculdade, a gente trabalha para se formar. Quando a gente casa, a gente trabalha para ter uma casa maior, ou para ter um carro, ou para ter um filho, entendeu? A gente sempre tem um plano. E no nosso relacionamento com Deus, raramente a gente tem. Geralmente a gente tá aonde o vento leva, entendeu? Vai aonde tem que dar, vai aonde dá, sabe? Mas a gente não tem um plano. E quando eu digo um plano, não tô falando assim de uma tabela, de querer enquadrar as coisas, mas de realmente se engajar e ser intencional nesse relacionamento. Trabalhar intencionalmente nisso para dizer, realmente, eu preciso melhorar nisso. Eu preciso conhecer mais a Deus. Eu preciso entender o que é santidade. Eu preciso entender o que é justiça. Eu preciso entender quem Deus é, entendeu? E não pense que ir à igreja todo domingo é o suficiente, ou que conhecer uma coisa ou outra porque você leu um livro do C.S. Lewis, você entende tudo de cristianismo. Deus é um ser eterno.
Ele criou todas as coisas. Então, mesmo que você passe a sua vida inteira, dia e noite, dedicando à contemplação dos atributos divinos, ainda há muito a se conhecer dele, porque ele é eterno. Existe muito ainda para aprender, existe muito para descobrir. Então, não se acomode onde você está. Não é uma competição. Não é uma graduação, uma série. Entendeu? Não é uma patente que você conquista, entendeu? Eu tenho a patente de pastor, eu conheço Deus mais do que a ovelha ou o novo convertido. Não necessariamente, entendeu? O conhecimento dos santos, ele não é medido por padrões humanos, ele é medido por padrões espirituais. E por ser um padrão espiritual, a gente não tem como julgar e nem compreender completamente. Então, você pode ter 20, 30 anos de convertido, mas ainda não conhece a Deus. E uma pessoa que se converteu há 5 ou 6 meses pode estar um pouco à sua frente. Isso faz ele melhor ou maior do que você? Não. Isso serve para colocar temor no teu coração, para você lembrar de que existe um caminho a ser trilhado. Entendeu? Existe um caminho a ser trilhado. Jesus foi levado para o deserto pelo Espírito Santo. Ele foi tentado lá e ele venceu a tentação para poder cumprir o propósito dele. Não pense que, se Jesus, que é Jesus, foi levado para o Espírito pelo deserto, foi tentado, não pense que você vai ficar de boa, não vai. Ele prometeu aflição. E ele prometeu uma vida plena. E para chegar até esse lugar, a gente precisa passar por um caminho. E se você conhece a Deus e você entende quem Ele é, o que Ele está fazendo na criação, e como a criação há de ser consumida, você vai ter temor no coração. A gente já precisa aprender a se submeter, a entender quem Deus é, a reconhecer o próprio erro, a se arrepender do próprio erro e, enfim, se lançar nele. E não pense que porque você tem muitos anos de convertida, você já passou de alguma fase. Não passou, sempre tem alguma coisa nova, sempre tem. Se você passa por um deserto, vai ter outro lá na frente. Não pense que você alcançou a sua patente. Esse é o máximo, esse é o teto. Não. Ele tá sempre levantando a barra. Tá sempre levantando a barra. Sempre levantando a barra. E assim vai. Eu lembro que quando a questão de orar por cura começou a aparecer na minha vida, foi uma parada um pouco fora do normal, né? Porque não é todo dia que a gente ora por cura. Pelo menos hoje eu oro com mais facilidade, mas por um tempo não foi. Eu lembro que o pastor, naquela época, a gente passou por uma semana muito intensa na igreja, teve congresso, teve eventos e teve muita gente sendo curada. E ele falou, eu vi Deus levantando a barra da nossa fé e da nossa prática de fé. E pra gente conseguir colocar isso, a gente precisa se alongar mais e se esforçar mais. Entendeu? Então é bem como se fosse um exercício mesmo. Pra você chegar mais, você precisa se esforçar mais. Entendeu? E ele tá sempre levantando a barra. A barra tá sempre subindo. A barra tá sempre subindo. Entendeu? A gente sempre tem que se esforçar mais. Não se acomode, entendeu? Não pense que você chegou num nível ok. Não existe acomodação no seu relacionamento com Deus. Sempre tem alguma coisa a mais. E no meu aniversário é o momento que eu sempre paro para refletir nisso. Para refletir se eu realmente cresci, se eu realmente amadureci, se realmente estou diferente do que eu estava há um ano atrás, ou se eu só fui empurrando as coisas com a barriga, sabe? Existe sim muita coisa para se aprender, para crescer, para descobrir. E a gente precisa realmente amadurecer. Emocionalmente, psicologicamente e espiritualmente, em específico. Para que a gente possa, então, alcançar a estatura do varão perfeito. Então é isso, então. Espero que isso esteja te ajudando. Como faz para crescer espiritualmente? Leia a Bíblia e ore. Aí depois, você repete. Ore a Bíblia, ore. Ore a Bíblia, leia a Bíblia, ore. Ore, leia a palavra, repita. Repita.
Ore e dê a palavra. Repita. E assim você vai por toda a eternidade. Por toda a eternidade não, por toda a sua vida. Na eternidade você vai fazer outra coisa. Mas entenda qual que é primordial para que você, de fato, cresça a fé. E pare de ficar passando pelos mesmos problemas e pare de ficar remoendo as mesmas situações. Pare de ficar se quebrando pelas mesmas coisas, entendeu? Você não precisa ficar nesse deserto para sempre. Não precisa. Existe sim vida, existe liberdade, existe alegria, existe paz, existe tudo isso quando você cresce. Eu estava em um congresso sobre o profético uma vez, há muito tempo atrás. E era uma parada bem nova, assim, pra mim, mas eu sou um bicho curioso. Eu sou bem curiosa, assim. Sempre tentando aprender uma coisa nova. E eu fui, assim, pra poder aprender, né? Não sei nem se eu ia colocar em prática. Mas ali eu tava, assim, tipo assim, de curiosa. Entre N coisas, existe uma analogia que o preletor deu naquele dia, que foi: ele não vai te dar a chave de um carro pra alguém que não sabe dirigir. Ele não vai dar a chave do carro nas mãos de uma criança. E às vezes a gente é a criança. Entendeu? Às vezes a gente é a criança. E às vezes a gente se acomoda no status de criança. E não assume mais responsabilidade porque a gente não amadurece. E não é só o tempo que vai determinar o seu amadurecimento. Entendeu? A sua intencionalidade de viver o cristianismo determina o seu amadurecimento. E se você não está disposto a se esforçar para dar frutos do Espírito, você não vai amadurecer. E aí você não vai pegar a chave do carro. Ele não vai entregar a chave do carro na mão de uma criança, entendeu? Para você ter responsabilidade, você precisa amadurecer. E para amadurecer, você precisa passar por situações de desconforto, de aprendizado e de mudança. Então, entenda que para viver o que Deus quer que você viva, existe algo que você precisa passar. E, cara, Ele te ama, entendeu? Não é um carrasco que tá pilhado assim em você. Lembra que ele entregou a própria vida para você, então você pode e deve entregar sua vida por Ele. E lembra que se você quer ter mais responsabilidade, você precisa amadurecer. Se você não quer, se você quer continuar num cristianismo medíocre e meia boca, então você continua fazendo o que você está fazendo. Mas entenda que a recompensa há de ser dada para quem merece. Amadurecer é difícil, mas não é impossível. A gente sempre tem que melhorar. E diante do Eterno, quando ele chegar, coroado de glória e sentar no seu trono dele em Sião, existem pessoas que vão chegar mais perto e outras mais longe. E eu quero chegar bem pertinho para poder contemplar ele. Tenha isso em mente. Tenha isso em mente. Amém? A conclusão desse episódio está sendo bem ruim, porque eu só queria dizer isso mesmo. Feliz aniversário pra mim. Leve seu relacionamento a Deus mais a sério, sabe? E lembra que Ele te ama e que sempre tem algo melhor pra você. Sem comparativos, entendeu? Sem inveja, sem setar um padrão, mas simplesmente o que é melhor pra você. E Ele sabe, porque foi Ele que te criou. Ou seja, que se existe alguém que sabe o que é bom pra você, é o seu Criador. Amém?